Búzios, cartas e tarôs, mudança, montagem de móveis, mototáxi ou o anúncio de uma festa. Quem nunca viu um cartaz desse tipo colado em algum muro da cidade? Eles usam uma técnica bem antiga chamada lambe-lambe, que nós vamos conhecer no episódio de hoje. Mas não para por aí. Um espetáculo de dança que leva um caixão para a cena e fala sobre a morte de uma forma diferente. Então é uma trajetória de vida de 4 amigos que tem que cumprir esse último pedido dessa pessoa. Mirelle Araújo, coreógrafa, fala sobre o clássico da dança, Lago dos Cisnes, e Rosi Martins conta um pouco mais de sua trajetória no retrato cultural. Papel, cola, criatividade para se expressar. Esses são os principais elementos para fazer um lambe-lambe. Andando pela cidade, não é difícil encontrar algum material que utiliza essa técnica. Esse mural reúne trabalho de dezenas de artistas, de várias partes do Brasil e do mundo. Quem passa pela esquina da Avenida Tocantins com a Rua 2, no centro de Goiânia, pode se deparar com uma poesia, um discurso político ou apenas uma ilustração bem-humorada. O lambe-lambe ele surgiu por volta no final do século XIX, começo do século XX. É uma técnica publicitária que consiste em fixar cartazes nas paredes, de publicitária, de informação, de divulgação, por exemplo, de circo, festivais. E com o passar dos anos, os artistas foram apropriando dessa técnica para executar seus trabalhos de forma pública. Marcelo, nós temos aqui nesse mural dezenas de trabalhos. Esses trabalhos vieram parar aqui como? Então, nós abrimos uma chamada na internet e falamos pessoalmente com cada artista mundial que faz a técnica de lambe. Em paralelo, nós também produzimos uma oficina de lambe-lambe, mostrou que consistiu mais em mostrar o que era o papel, a tinta, como fazer e tudo. E cerca de umas 15 pessoas aqui de Goiânia produziram trabalhos. Quando a gente pensa na fixação desses materiais, normalmente em via pública, e a gente lembra de poluição visual, que é algo que sempre é questionado nos centros urbanos, qual é a relação que essa expressão artística tem com essa questão? Bem, pela resposta que a gente teve em relação ao muro, as pessoas realmente gostaram. No caso desse muro específico, ele já era um muro bem deteriorado, com tinta descascada, com pichação, com grafite que era velho já. No meu ponto de vista particular, eu acho que a gente tem outras questões muito mais graves em relação à poluição visual, que se trata efetivamente de publicidade, de fato, de muito texto, de imposição de mensagem, sem que a população tenha sido consultada por isso. O que as pessoas podem dizer através dessa técnica que normalmente é fixada em locais públicos? Então, é uma técnica que é fácil de fazer, é muito democrática e cada pessoa, como você vê no mural, tem frases, poemas, gravuras políticas ou só entretenimento. Então é bem livre, pode usar na rua como expressão ou pode usar dentro de ambientes como decoração também, se assim quiser. Uma princesa enfeitiçada assume o aspecto de cisne durante o dia, mas à noite retorna à sua forma humana. Somente um príncipe apaixonado pode quebrar esse encanto. Esse é o enredo de O Lago dos Cisnes, um clássico muito conhecido pelo balé, mas que na verdade, olha só, nasceu como uma opereta. A coreógrafa Mirelle Araújo conta um pouco mais sobre essa bela obra artística.
Olá, meu nome é Mirella Araújo, eu sou atriz, sou psicanalista, fui bailarina, sou coreógrafa e hoje estou aqui para falar para vocês sobre a obra clássica do balé O Lago dos Cisnes. Bom, O Lago dos Cisnes é um balé de repertório criado no século XIX, em 1871, pelo compositor russo Tchaikovsky. Ele teve essa ideia um dia, passando férias de verão na Ucrânia, de compor uma opereta para os sobrinhos dele. E a partir daí ele criou essa obra clássica maravilhosa que foi coreografada mais tarde por coreógrafos, um francês e um russo, em 1877. Em 1877, essa estreia não foi muito aclamada, não foi muito sucesso, né? E só veio fazer sucesso depois, em 1895, com a coreografia do Marius Petipa e do Ivanov, que foi essa montagem é a que permanece até hoje. Essa obra se relaciona com a dança, com a música, com o teatro e com o cinema, né? Praticamente com todas as artes, essa linguagem, incluindo a literatura, porque o cinema também se apropriou do Lago dos Cisnes para criar um filme maravilhoso, premiado, com a Natalie Portman no papel principal, que é o Cisne Negro. E inclusive a psicanálise também se apropriou muito, né? As pessoas, os psicanalistas que gostam de falar das relações humanas, desse thriller psicológico que virou o Cisne Negro, por falar de tantas emoções, e é justamente esse o grande valor do Lago dos Cisnes como obra. Hora de um rápido intervalo aqui no Enredo Cultural e no próximo bloco nós vamos conhecer o trabalho de quem senta ali para comentar o trabalho de quem se apresenta aqui. Crítica teatral é o assunto. Um laboratório que produz ciência a partir da mistura de conhecimentos e experiências artísticas. Vamos conhecer? Meu nome é Natácia Garcia, sou professora da Escola de Música e Artes Cênicas da Universidade Federal de Goiás e coordenadora também do LAPIAC, que é o Laboratório de Pesquisa Interdisciplinar em Artes da Cena, juntamente com a professora Valéria Figueiredo e com o professor Alexandre Ferreira. O LAPIAC, ele é um laboratório de característica interdisciplinar, né, que tem em sua origem um desejo de trabalhar com a pesquisa interdisciplinar em artes da cena, e é uma parceria que foi construída entre a Faculdade de Educação Física e a Escola de Música e Artes Cênicas. Nasce desse encontro de 3 professores que têm as pesquisas e projetos de extensão que são dialogadas, né? E nós também temos o desejo desse encontro. Isso é maravilhoso. Eu acho que assim, isso é o que a universidade deveria fazer, porque pela própria etimologia da palavra, né? A universidade ela é um universo. Se ela é um universo, nós temos muita coisa que pode se dialogar dentro desse contexto aí. E um desses diálogos potentes e possíveis e reais que devem acontecer é o diálogo entre as nossas unidades acadêmicas. É um laboratório muito interessante porque ele reúne vários professores, reúne alunos de graduação, alunos de pós-graduação, mas também é aberto aos artistas, à comunidade que queira voltar a estudar e estar conosco pesquisando. Isso é um lugar maravilhoso na área da arte dentro da universidade, porque a arte ela é um lugar muito potente de ligação da universidade com a sociedade. Por quê? Porque a gente produz obras que dialogam diretamente com o público.
E além da Universidade Federal de Goiás, a gente também tem importantes parcerias com a UEG, com o professor Adriano Bittar, com a professora Luciana Ribeiro, com o curso de dança do Instituto Tecnológico, né, do campus de Aparecida. Então é muito intensa e muito potente essa relação, né, que o grupo tem nos propiciado, essa troca, possibilidade de troca de conhecimento, troca de tecnologia, é muito importante. Analisar as escolhas do diretor, refletir sobre a performance do ator, sentar na plateia e se colocar no lugar do espectador para depois escrever com critérios sobre aquilo que assistiu. Lá, no palco, surge a matéria-prima do crítico de teatro. E aqui, da plateia, ele enxerga o que muitas vezes o público não vê. E com suas críticas e apontamentos, ele tenta contribuir com a melhoria do espetáculo. A crítica ela é um exercício de reflexão sobre a nossa sensibilidade, né? Você poder ver um trabalho com o que você tem de bagagem também e poder fazer apontamentos. Para um bom crítico é necessário você conhecer muito de teatro, você ver muito teatro, conhecer a história, conhecer as escolas que existiram do teatro no mundo e no Brasil. Sandro, quando a gente fala de crítica teatral, essa crítica ela é boa para o artista? Eu acho boa para o artista, sim. Tem artista que leva crítica assim como um ataque, sabe? Eu acho que a crítica, assim, ela tá te falando o que você fez, mas ela tá te falando do ponto de vista de quem tá vendo o que você fez. Porque você não faz para você não faz uma obra de arte para você, sabe? Porque isso leva a gente a pensar. Qualquer crítica que eu receba, assim, de positiva ou de negativa, mais as de negativa, né? Me leva a refletir sobre o meu trabalho. É aqui o ponto de partida do trabalho do crítico? Do crítico de teatro em especial? Talvez até antes, porque então, às vezes se você vai ver uma adaptação de Macbeth ou de um outro texto famoso, conhecido, é bom que a gente possa ler também esse trabalho antes, né? Para saber as motivações, as intenções, as mudanças, as inspirações dos artistas. Você teve um espetáculo que inclusive você montou há mais de 25 anos atrás. Foi. E remontou ele agora. Foi. E recebeu uma crítica. E eu quero saber qual é a crítica que você tem da crítica. Tá, é assim, é a Quase Dor de uma Intensa Alegria, né? Esse, inclusive, foi o primeiro espetáculo que eu dirigi na minha vida. Eu gostei da crítica, sabe? Porque eu acho isso importante. Eu acho importante se alguém se colocar, eu me sinto importante, na verdade. Nem tudo foi positivo. E eu não espero que tudo seja positivo. Agora, tem pontos, assim, que eu acho imaturo na crítica. Eu falo assim, devia saber mais sobre o que eu estou fazendo. Devia saber mais de mim, sobre o que eu quero falar. Porque aí vai saber se eu acertei, se eu não acertei, se... Eu não sei se a gente faz coisa para acertar. E aí, Rafael, existe um limite quando vai se fazer uma crítica teatral entre o que é gosto pessoal e o que é uma avaliação ali mais criteriosa? Existe sim, a gente tem que ser capaz de separar uma coisa da outra, né? Até porque o teatro, as artes no geral, assim, o teatro vai para diversos rumos, mas o exercício da crítica também ensina. É bom, eu aprendi muito isso nesses mais de 6 meses que eu fiquei fazendo as críticas. Eu percebi também uma evolução da minha percepção, sabe? Mais um rápido intervalo aqui no Enredo Cultural, mas dá só uma olhada no que vem aí no próximo bloco.
Uma pessoa que sabia que seria artista mesmo antes de saber o que era arte. Foi crescendo na vida e crescendo na cena cultural e agora nos conta um pouco dessa história. Olá, eu sou Rosi Martins, eu sou uma atriz performer, eu trabalho com montagem solo e com performances. O meu primeiro contato com a arte e com o teatro, eu acho que foi antes de eu saber que tinha esse nome. Desde que eu me entendo por gente, eu sempre tive uma percepção para o mundo, um olhar performático, um olhar teatral, sempre observei o corpo das pessoas, a maneira delas caminharem, sempre olhei para as texturas, as paredes rachadas, a entonação de voz, como é que uma pessoa contava uma história, como é que ela se vestia. Então, fazer teatro parece fácil, né? Parece divertido, parece quase terapêutico, como muita gente fala. E sempre, no início, quando você está começando, quando você está buscando formação ou buscando o seu lugar nesse campo da arte, você passa por muitas dúvidas, né? Eu sigo esse caminho, eu deixo, eu vou, eu não vou. Mas quando a gente se pergunta, eu gostaria de fazer outra coisa, eu gostaria de ir para outra profissão, e a resposta é que você quer ficar, que você quer continuar, então é como se fosse um campo de apoio, né? E um campo de afeto, de você para você mesmo, ou então do seu entorno e das outras pessoas, para você continuar fazendo a sua arte. Nos anos 90, eu participei, né, dessa cena teatral goiana. Eu tinha um grupo junto com uma outra atriz chamada Rita Alves. Esse grupo se chamava Camaleão e nós convivemos com muitas pessoas, muitos artistas na época. O grupo Zabriskie, Trupicão, o grupo No Escuro, o Júlio Van, o Sandro de Lima, várias pessoas, né, só para citar alguns, em que nós participamos naquele momento, né, daquela década, daquele momento ali. E por outro lado, eu tenho outros campos muito diversos. Por exemplo, me interessa e é influência para mim as artes visuais e a cultura visual, especificamente a fotografia, o vídeo. Então, tanto essa vertente dessas performances e dessa poética contemporânea, como essa dramaticidade teatral, da historicidade do teatro, tudo isso influencia, né? E o teatro e a performance, para mim, é arte, é ofício e é vida, é um modo de olhar o mundo. A morte pode ser um momento de tristeza. Sim, para nós brasileiros, ela costuma ser solene e dolorosa. Mas olha só o que esse grupo de dança fez. Trouxe uma outra visão do que pode ser a última despedida. Lázaro, como a morte inspirou a criação desse espetáculo? Na verdade, a gente partiu de alguns rituais fúnebres que tem em algumas cidades dos Estados Unidos, igual St. Louis, em alguns países da África, onde existe um cortejo fúnebre, onde o caixão é carregado por bailarinos, por atores, que vão fazendo uma encenação durante o ritual de despedida da pessoa. Aqui no Brasil, a morte e o velório, eles são momentos muito solenes, né? O espetáculo, ele quebra um pouco com essa expectativa. O nosso personagem que a gente criou para o espetáculo é um personagem que passou a vida inteira alegremente, celebrando, dançando, comemorando. E o seu pedido final seria que o seu velório fosse um momento de alegria, que as pessoas lembrassem dele com felicidade, dos dias felizes que viveram junto com ele. O teatro sempre permeou aí as montagens do solo, que é um grupo de dança, né?
Sempre. É uma linguagem que eu gosto bastante e que tem esse contato direto também, mais ainda com o público. Isso proporciona a gente chegar mais perto do público ainda. Apesar de ser um espetáculo que fala de morte, aqui não tem choro nem velho. Ou tem? Tem. É tragicômico. Acaba num drama. Acaba num drama. Acaba a vida como realmente ela é. E o que existe de coreografado, o que existe de improviso nesse espetáculo, que é de dança e é de teatro também, né? Isso mesmo, a gente usou as duas linguagens do teatro e da dança para compor esse espetáculo. Tem coreografias que a música marca a sequência coreográfica, que é aquilo ali, que a gente ensaiou em sala de dança e reproduz durante o espetáculo. Mas tem vários momentos no qual assim, os bailarinos, os atores também, têm liberdade para ir até a plateia, conversar com eles. Eu parei de fazer perguntas, o diretor me deixou parada aqui porque eu choro. Porque eu pergunto, já perdeu alguém? Aí a pessoa começa, eu perdi minha avó semana passada. É muito recente, aí eu não dei conta. Agora eu fico aqui. É um choro que pra gente é muito cômico, assim, que as pessoas, inclusive, têm se divertido muito com o show dela. É esse jogo, desse momento da morte, que é triste, que é denso, mas tentando trazer de uma forma teatral que as pessoas reflitam sobre esse momento, que é um momento que todos nós vamos passar. Então, que passemos de uma forma mais leve. Hoje ficamos por aqui, mas na próxima semana estamos de volta com um novo enredo cultural para você. No site, nas redes sociais e no aplicativo da TV UFG, você pode rever e acompanhar a nossa programação completa. Até a próxima. Tchau, tchau.